Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês Oséias, o capítulo 4, 5 e 6. Vou fazer um breve resumo aqui, tá bom? E antes eu quero agradecer as mensagens de vocês aqui no YouTube, tá bom? Para mim, para minha família, gratidão. Vou compartilhar 3 dessas mensagens com vocês. A primeira que eu vou compartilhar aqui é do Jorge Nassim. Ele escreveu aqui: certo que um grande homem tem uma grande esposa ao seu lado, sem dúvida uma família unida. Sou muito grato pela Vanessa e a Carol, pelo apoio que elas lhe dão. E lhe torna possível, Senhor, contribuir com os seus estudos pessoais para nos ajudar. Que linda a sua mensagem! E o carinho do Senhor em entregar nas mãos do Senhor e dedicar o canal ao Pai Celestial. Até amanhã. Obrigado, Jorge, pela sua mensagem. Aqui tem também a mensagem da Áurea Vieira Vuskowski, né? Ela escreveu aqui: um grande abraço para Vanessa e para Carol, mulheres de valor que tive o prazer de conhecer. Ela continua a mensagem aqui. Realmente, né? A Áurea, ela veio aqui com a sua família e ela até me deu um quadro de presente para mim e minha família compartilhar com vocês. Para quem acompanha pela rádio aí, é um quadro da A Família Proclamação ao Mundo, com a foto aí da minha esposa e eu, a Carol e o Vinícius, todos juntos aí na proclamação à família. Eu amei o presente deles também, dessa família que veio aqui, que pôde nos visitar, tá bom? Então agradeço também. Vamos lá, a última mensagem que eu vou ler aqui. Ah, não podia ser outra, né? A minha esposa também deixou uma mensagem no canal para vocês aqui, para mim e para vocês, né? Ela escreveu assim nos comentários aqui: parabéns, meu esposo, por ser esse homem tão dedicado e tão amável. Que o Senhor te abençoe, sempre. Um abraço a todos os inscritos no canal. Então ela mandou um abraço aí para todo mundo também, né? Que bonitinho, eu amei aqui a mensagem dela também. Vamos lá para a mensagem do Vem e Segue-me de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Vou fazer um resumo aqui. Oséias capítulo 4, 5 e 6. Aqui em Oséias capítulo 4, começando aqui no versículo 2, começa dizendo assim: mas o prejurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar prevalecem, né? Falando que o povo ele continuava cometendo pecados. No versículo 3, diz que por causa dessa perseverança no povo em permanecer em seus pecados, ele fez com que a terra planteasse, né? Aqui diz assim, ó: por isso a terra planteará, e qualquer que morar nela desfalecerá. E fala que os animais, os peixes, eles vão ser infrutíferos, eles vão ser inférteis, né? E aí vai minguando o recurso, a terra não vai dar o seu grão, né? Não vai produzir e até é como se a terra fosse amaldiçoada por causa do pecado do povo, tá bom? Então é bem interessante isso aqui que ele coloca. E por que que o povo, eu vou ler o versículo 6 aqui, é interessante que ele fala aqui como se já tivesse acontecido a destruição do povo, tá bom? Por quê? Porque ele fala aqui nessa profecia que é algo inevitável já, o povo chegou em um grau tão grande de iniquidade, né, que era certeza a destruição daquele povo. Então, olha só como o profeta Oséias diz aqui no versículo 6: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu lhe rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Essa parte aqui, né, eu também te esquecerei dos teus filhos, né, eu vou explicar aqui mais para baixo, tá bom? Não significa que o pecado dos pais passa para os filhos, não tem nada a ver isso, tá bom? Então aqui ele está falando que a terra, né, vai ser destruída por causa do pecado do povo aqui. E aí ele fala aqui que o povo está perecendo, vai ser destruído por falta de conhecimento. E aqui ele acusa os sacerdotes, os líderes religiosos de não ensinar o povo as coisas que eram corretas ali, né? E aí a gente vê muitos ensinamentos hoje em dia que parece mais palestra de autoajuda ou teologia da prosperidade, e às vezes tem pouco confronto sobre o pecado, sobre o arrependimento, né? É preciso pregar sobre o arrependimento, sobre o pecado, para que as pessoas possam mudar de vida, tá bom? Então esse é o foco, né, da mensagem. A mensagem sempre é Cristo, mas precisamos sempre ter esse confronto nessa mensagem. Continuando aqui,
a parte aqui do resumo, né? O versículo 7 diz assim, ó, que aí eu vou explicar lá a parte dos filhos, né? Que falou lá, ó. Assim como eles se multiplicam, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Lembra que eu tinha falado lá que ele tinha falado também, eu me esquecerei dos teus filhos? Essa parte quando ele fala eu também me esquecerei dos teus filhos, é que ele faria com que os homens e as mulheres de Israel ali fossem estéreos, tá bom? Tanto o homem como a mulher, para que não tivessem mais filhos. Então naquela época era um motivo de grande alegria ter filhos, né? Então, e o Senhor transformou a alegria deles em vergonha. Eles não estavam conseguindo ter mais filho. Por quê? Porque eles estavam num grau de iniquidade tão grande que se os filhos nascessem naquela condição ali, eles iam ensinar o quê? Ensinar iniquidade aos seus filhos. Então, o Senhor reduziu o número de filhos que foi nascendo ali naquela parte, tá bom? Vamos continuar aqui. Vou passar aqui para o capítulo 5, né? Capítulo 5, no versículo 5, diz assim, ó. E a soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão nas suas injustiças, e Judá cairá juntamente com ela. Então está profetizando Oséias, ele é um profeta no reino do norte, e ele está profetizando tanto a queda de Israel, né, de Efraim, como a queda de Judá também. Ele está profetizando a queda dos dois reinos aqui. O versículo 13, eu gostei, diz assim, ó. Vendo, pois, Efraim a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e correu ao reino de Jarebe. Mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a sua chaga, né? Então, aqui fala que no momento de aperto, de angústia, Efraim, o reino do norte, ela buscou a Assíria, fez acordo com a Síria, deu os seus bens à Síria, né, para que eles não fossem acabados, não fossem atacados, mas chegou uma hora que os bens acabou, não tinham mais recurso para dar para a Síria, então a Síria veio e dominou a casa de Israel ali e levou cativo a casa de Israel, né? Então, ou seja, o que nós podemos aprender aqui? Que ao invés de confiar no Senhor seu Deus, eles confiaram na Assíria. E o Senhor Deus, quando nós entregamos os nossos bens, né, e abençoamos, né, honramos o Senhor com nossos bens, o Senhor nos abençoa de volta. Já com a Síria foi diferente, ele entregou os seus bens a seus inimigos ali e eles não recebiam nada de volta. E o pior, quando acabou ali, que eles não tinham mais nada para dar, mesmo assim a Síria veio, né, e levou eles cativo. Né? A diferença é enorme aqui sobre isso. Bom, finalizando aqui no capítulo 6, tá bom? O capítulo 6 aqui, o versículo 1 diz assim, ó. Vinde e retornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, e feriu e nos atará as feridas. Bom, aqui, né, é como se Israel, agora que o cerco apertou, que o chicote tá doendo neles, eles falam, ora, vinde, agora sim eles vêm com essa pregação. Não, vamos voltar agora para o Senhor, né? O Senhor, ele consegue curar nossas chagas, curar nossas feridas, né? É um arrependimento tardio, né? Por que eu falo arrependimento tardio? Não que a pessoa não possa se arrepender, mas esse tipo de arrependimento aqui é aquele arrependimento quando a pessoa é pego ali na boca do balão, né? Com a boca na botija ali. Por exemplo, um bandido, né? O bandido vai lá, tá assaltando, a polícia vem e pega na hora ali, né? Aí ele começa, você já deve ter visto essa cena, né? O repórter filmando, aí ele começa a chorar ali, né? Tá arrependido, né? Por quê? Porque ele caiu na mão da polícia. Agora ele vai ter que pagar para a justiça. Ele tá chorando, não é porque ele tá arrependido de ter roubado. Ele tá chorando porque por causa das consequências que vai vir sobre ele agora. Então o arrependimento dele não é válido, né? Não é válido porque é por causa da consequência. Ele tá chorando por causa da consequência. Então aqui, quando Israel diz, né? Vinde, retornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou, e nos sarará, e feriu, e atará nossas feridas. Então eles reconhecem que o que está vindo sobre eles é porque o Senhor mesmo despedaçou eles. Por que o Senhor fez isso? Por causa das iniquidades dele. Então Deus abriu uma ferida no coração desse povo,
e deu flagelo a eles. E agora eles pegam e falam, não, vamos voltar ao Senhor, o Senhor cura, o Senhor vai atar as nossas feridas, vai nos curar. Né? É verdade que o Senhor cura quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele? Sim, mas aqui esse arrependimento era porque o chicote estava doendo ali, era igual esse arrependimento que eu estava falando aqui de ser pego no ato ali, né? A pessoa está chorando, mas por causa do efeito, né, da consequência do pecado e não por causa que pecou, tá bom? Então é interessante esse exemplo aqui. O versículo 3 diz assim, ó: E então conheceremos e prosseguiremos em conhecer ao Senhor, como a alva que cede a sua vinda. E ele nos virá como a chuva, uma chuva serodia que rega a terra. Bom, aqui é bem interessante porque lá no capítulo 4, né, falou que o povo perecia por falta de conhecimento. E agora, né, que eles estão aqui chorando, doendo, né, aqui eles falam, vamos conhecer ao Senhor, vamos conhecer ao Senhor, né? E aqui é interessante que eles usam duas figuras de linguagem interessante aqui. Ele fala da chuva aqui como a alva. Que chuva da alva é essa, né? Essa chuva da alva aqui é o sereno, né? É aquele fenômeno, né, da relva que dá no orvalho assim, né? É a temperatura quente com a fria, aí as duas se encostam assim, aí dá um fenômeno que cria gotículas d'água. Então de manhã a gente percebe que tem ali na grama um monte de gotinha de água, mas não choveu. Então esse é um fenômeno. Então ele está falando que o Senhor ele refrigera, né? Que Deus abençoa. Ele vem diariamente, assim como vem a luz do sol, o Senhor ele abençoa aquelas pessoas que se arrependem. É verdade? É verdade. Porém, esse arrependimento aqui não era um arrependimento sincero. E por isso o Senhor falou, né? Não tem como, esse povo vai ter que ir para o cantinho da disciplina, vai ter que ser destruído, né? Vai ter que ser disperso aí entre todos os povos, tá bom? Então eu achei interessante aqui. Ele deu o exemplo desse fenômeno, né, que ele chamou aqui de como a alva, né? E também ele deu o outro nome aqui de chuva serodia, que é uma chuva da primavera e do inverno, que certamente essa chuva vem. Então, assim como essa chuva vem, também o Senhor vem abençoar o seu povo quando ele se arrepende, tá bom? Então esse é o interesse aqui. Mas, conforme vimos aqui, agora que eles estavam buscando ao Senhor, mas estavam buscando por causa da dor deles, não por causa dos pecados que eles cometeram, tá bom? Então o Senhor, ele conhece o nosso coração aí, ele que julga, né? O que nós devemos fazer. Vou ler aqui mais um versículo que eu achei interessante aqui. Versículo 4, né? Versículo 4 diz assim, ó: Que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Visto que a vossa benevolência é com a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que passa. Aqui está dando um exemplo perfeito, né? O Senhor está falando, o que eu vou fazer de Efraim? O que eu vou fazer de Judá, né? Qual é o castigo que eu vou dar, né? Pensando um pouco aí em castigo, né? Quando nós pegamos nossos filhos e precisamos repreender eles, né? Que nós nunca repreendamos os nossos filhos dando um castigo que vai privar eles de ir na igreja, né? Ah, você fez isso errado, também você não vai na atividade da igreja. Não façam isso, tá bom? Eles precisam estar na igreja, tá bom? Até hoje em dia é difícil você dar um castigo e retirar o celular, porque tem aula do seminário, tem coisas para estudar também no celular, então fica meio difícil de retirar o celular ali e a pessoa não participar nos estudos que tem que ter, né? Então fica complicado. Então tem que mudar aí as formas de castigo que a gente dá, mas nunca dê um castigo no filho que seja, então você não vai para o acampamento da igreja. Não, esses acampamentos são bem preparados, tem experiências que podem mudar a vida desses jovens, tá bom? Então nunca dê um castigo para eles não ir na igreja, tá bom? Se tá de castigo, não pode sair de casa. Não, para ir para a igreja pode. Não só pode, como deve, né? Você vai lá e leva e deixa lá e busca depois se for necessário, mas não fazemos esse tipo de castigo, né? E aqui o Senhor falou, né? Que eu farei de Efraim, o que eu farei de Judá. Bom, Efraim ele vai dispersar por toda a terra, né? E Judá também vai ser levado em cativeiro, mas depois vai retornar, conforme ele diz aqui. Eu achei interessante aqui o comentário, né? Que esse orvalho, né? Que desce essa chuva ali, que é a bondade do Senhor.
também que vem sempre para refrescar. Mas, usando no sentido deles aqui, era no sentido de que o arrependimento deles durava pouco, porque quando nascia o sol, né, a luz da manhã, logo aquelas gotículas somem. Então assim era o arrependimento de Israel. Eles se arrependiam só por causa da dor que eles estavam sentindo. Logo acabava aquela dor, eles voltavam às suas velhas práticas. Por isso eles iam ter que passar um tempo longo, né, no cativeiro ali para aprender, né, o cantinho da disciplina ali para aprender, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Gratidão por vocês acompanhar a mensagem aqui todos os dias. Então eu espero vocês aqui amanhã novamente. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.